Boa noite e a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Evair Oliveira, pastor da Igreja de Cristo Pentecostal Internacional. Eu quero iniciar essa live orando para todos os ouvintes da Palavra de Deus, você que estará ouvindo esta palavra, e também em especial a todos os irmãos da ICPI. Nesse momento quero orar com você. Cubra a tua cabeça e ore comigo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus o Nazareno, ó Senhor, peço do Senhor nesta noite a tua graça, a tua misericórdia, que o Senhor venha abençoar a cada um dos irmãos, que o Senhor abençoe os ouvintes da palavra de Deus, que o Senhor abençoe os irmãos da ICPI, abençoa nossas Divisópolis, abençoa o prefeito, abençoa os governadores, os vereadores. Senhor, abençoa grandemente, ó Deus. Dai, Senhor, nessa noite a tua palavra, a unção. Usa-me como canal de bênção nesta noite. Eu quero te louvar, eu quero te agradecer. Abençoa todos os pastores de Divisópolis, ó meu Deus. Dê a tua graça, Senhor. Segura em nossas mãos e nos abençoe em nome de Jesus. Amém? A palavra que eu desejo compartilhar aos irmãos está no livro de Provérbios, o capítulo 14 e o verso 12, que diz assim, há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Amém? Amados irmãos, há quem diga que todos os caminhos nos levam a Deus. Você já deve ter ouvido muitos dizer isso. Não, qualquer caminho, irmão, nos levará diante de Deus um dia. Eu concordo que todo caminho nos levará a Deus um dia. Só que tem essa importante observação, irmãos. Alguns encontrarão com Deus um dia para a salvação eterna. Outros encontrarão com Deus para o juízo, para a condenação eterna. Haja visto o que diz o livro do profeta Daniel, o capítulo 12 e o verso 2, diz assim: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, um para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Os caminhos do homem, traçados pelo homem, contêm as sementes da morte, irmãos. Sabe por quê? A sabedoria humana é insuficiente para determinar o que é bom e o que é ruim. Por isso que Isaías diz a palavra do Senhor, que os caminhos do Senhor são muito mais altos, os pensamentos e os caminhos de Deus são muito mais altos do que o nosso. Aleluia. Acompanha comigo o que diz o Salmo de número 20 e o verso 7. Presta atenção para você ver. Uns confiam em carros e outros em cavaleiros, mas nós faremos menção do nome do Senhor, o nosso Deus. Nós faremos menção do nome do Senhor. Nós confiamos no Senhor nosso Deus, porque o nosso Deus é a torre forte, o nosso Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro, bem presente na hora da angústia. A quem que você chama quando você está angustiado, quando você está com problemas? Quem que você chama? O nome dele é Jesus de Nazaré. O Senhor é a nossa torre forte, o Senhor é a nossa esperança. Só Jesus, ele disse: sem mim nada podeis fazer. Só Jesus, irmão, tem palavras que edificam, palavras de vida eterna. Só Jesus que nos abençoa. Aleluia. A Bíblia diz em Isaías 64, verso 6, que todas as nossas virtudes, a Bíblia diz assim, olha, que a nossa justiça é como trapo de imundícia. O que acontece, irmão? O homem, muitas
muitas vezes ele tem o caminho da justiça própria. O que acontece? Confia no que sabe, confia no seu diploma, na sua formação superior, na graduação, no doutorado, no juiz, na lei. Confia no que faz, na sua obra, nas obras da tua mão. Confia em sua arma, em seu punhal, truques, defesa pessoal. Mas o salmista diz que nós faremos menção, é do nome do Senhor, é no nome do Senhor, torre forte. Aleluia. A nossa justiça é como trapo de imundícia, diz a palavra de Deus. Isaías 64, verso 6. Irmãos, todas as virtudes ou qualquer esforço humano para ter podemos dar o melhor de nós, que não é o suficiente para que nós alcançamos a salvação. Não. Nós somos justificados pelo sangue do Cordeiro, é pelo sangue de Jesus Cristo que somos justificados. Muitos estão andando por vista e não por fé, não estão andando segundo as recomendações da Bíblia. Vê aí como diz o Salmo 1, pode ler o Salmo 1. Na verdade não estão vivendo o Salmo 1, como diz a palavra do Senhor. Vamos ouvir. Bem-aventurado, vamos lá. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dará o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Veja que o Salmo inicia dizendo assim, olha, bem-aventurado é o homem ou o varão que não anda segundo os conselhos dos ímpios. Está falando do caminho aqui, ó. No conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. E a Bíblia diz: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E aí, irmão, vem as bênçãos de Deus. Olha o que diz a palavra: pois será como árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. E aí a palavra de Deus diz assim, olha, não são assim os ímpios, mas como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os ímpios nem os pecadores na congregação do justo. Lembra logo do início, quando eu falei que o salvo ele dará a vida eterna, vai encontrar com Deus um dia. Todos os caminhos levam a Deus. Queira em juízo ou em graça, nós teremos que nos encontrar com o Senhor nosso Deus. Mas outros vão ter um juízo eterno, serão dias terríveis. Quando falamos de caminho, lembramos também do caminho do interesse próprio. Há muitos que estão apegos às coisas materiais, há muitos que estão apegos nos recursos, irmãos. Propriedade, dinheiro, profissão, um bom emprego. Há muitos que estão apegados à avareza, não glorificam a Deus com as tuas primícias, não honram o Senhor teu Deus. Tem uns que dizem: eu não preciso de ninguém, que nem o jovem rico, o rico insensato. As minhas necessidades estão sendo atendidas, não penso nos outros, não preciso de ninguém. Lembra de novo o que disse
Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Existem aqueles que seguem o caminho da maioria. Não. Sigo e penso e só estou com a maioria. É como aqueles que dizem: eu não jogo meu voto fora, eu só abro a minha conta nos bancos onde todos estão ali, tem muitos, eu vou pela maioria. Minha conta bancária está no banco onde está a maioria, então eu estou no caminho certo. Nem sempre a verdade está com a maioria. Nem sempre. Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim deles são os caminhos da morte. Caminho da tradição. Quantos que se apegam numa família, no pai, na mãe, e falam: olha, eu nasci assim, vou morrer assim, porque eu já sigo uma tradição dos meus pais, dos meus parentes, que serviam a Deus dessa maneira, então eu vou seguir dessa maneira. Meus avós pensavam dessa maneira, agiam dessa maneira, então eu vou agir assim também. Não. Olha o caminho. Cuidado. Religião, profissão. Alguns dizem assim, às vezes vai até bem, né? Eu quero ser o que o meu pai é. Amém. Festas, tem muitos que querem acompanhar as festas, as tradições. Quantas festas estão tendo nesses dias, irmão? E tem crente se perdendo, dizendo: olha, não, pastor, é uma tradição que nós estamos vivendo, isso de antigo. Nem sempre a verdade está com a maioria. Caminho da liberdade. Olha, pastor, eu tenho meu caminho da liberdade, a minha expressão, eu falo o que eu penso, a escolha, sou um cidadão maior de idade e vacinado. Pastor, não tem nada a ver com a minha vida eu vivo da maneira que eu quero. Ô irmãos, biblicamente na palavra de Deus não é assim que diz a palavra de Deus. Hebreus 13:17 diz: obedecei os vossos pastores. Servir a Deus, mas não é brincadeira não. Para nós entrarmos no céu, primeiramente nós temos que amar a Deus acima de todas as coisas, amar a palavra de Deus. E a Bíblia diz que quem rejeita aquele que o enviou, rejeita aquele que o enviou. Aquele que Deus enviou vai estar rejeitando a Deus. Aquele que rejeita o enviado, rejeita aquele que o enviou. Para vivermos uma vida abençoada na presença de Deus, nós temos que ser fiel a Deus, amar os nossos pastores, amar os nossos irmãos, ser fiel, ser sincero diante de Deus, porque é dessa maneira. A Bíblia mesmo fala: tudo que estiver ligado na terra está ligado no céu. Se tiver algo desligado aqui, irmãos, nós corremos o risco de sermos rejeitados no corpo do Senhor Jesus Cristo. Temos que viver a palavra de Deus. Na área sexual, faço a minha opção, tenho as minhas práticas e preferências. Há muitos irmãos que não aceitam mais conselho de pastor. Pastor hoje não pode chegar e chamar um membro e falar: membro, o que está acontecendo com você? Pastor, eu tenho a minha vida particular, eu faço o que eu quero, né? Não é assim não. Você até pode fazer, se você não estiver debaixo do pastoreio. Aí já é problema seu, pastor não tem nada a ver com você, mas a Bíblia fala que o pastor tem que prestar conta das almas, o pastor tem que ir atrás, o pastor tem que instruir, socorrer, ajudar, mas ensinar também o caminho que se deve andar. Há muitos que andam pelos caminhos do teu coração. Olha lá, Eclesiastes 11:9, o que diz a palavra do Senhor: alegra-te, jovem, na tua mocidade, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade, e anda pelos caminhos do teu coração, e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém,
que por todas estas coisas te trará Deus a juízo. Está vendo? Você pode andar pelo caminho que você quiser. É claro, você tem o direito. É opção, é livre-arbítrio. Mas só que você vai andar pelos caminhos do teu coração, mas saiba que Deus trará a juízo. Agora o pastor é chato, o pastor traindo, atrás de mim, está reclamando, está falando. Não é, meu filho. É que o pastor tem que prestar conta diante de Deus, das ovelhas, das almas. Se o pastor não fazer o que Deus está mandando, e como diz a palavra de Deus, o pastor pagará um alto preço. Mas eu não quero pagar um alto preço. Eu quero fazer a vontade de Deus, como diz a palavra. Se a pessoa não obedecer, eu estou livre do sangue dele. Mas Deus trará a juízo. Agora veja bem o que diz também o salmista 139, o verso 24. Olha o que diz o salmista. Salmo 139 e o verso 24. Preste atenção. Aleluia. O salmista diz assim, verso 24. Vê se aí. E vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Oh, glória! Quem tem, irmão, paixão pela palavra de Deus, age desta maneira. Ele vive pedindo: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Maravilhoso, né, irmão? O ser humano é insuficiente para determinar o caminho certo ou errado para si mesmo. Por isso que a palavra diz assim, teme ao Senhor e aparta-te do mal. A palavra de Deus é a orientação sábia do Espírito Santo e pode nos conduzir em uma vida mais saudável e escolher o melhor caminho. Somente o Espírito Santo é quem pode nos ajudar a escolher o caminho perfeito, o caminho que agrada a Deus. E quem procura esse caminho vai entender o que disse o Senhor Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. E também no Salmo 37, versículo diz assim, entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Irmão, quem está viajando para a eternidade não se embaraça nesta vida, está loucamente pedindo a graça de Deus, está fugindo dos embaraços, dos caminhos perniciosos. Ele está invocando o Deus de Israel para que ele possa ser salvo. Nós vivemos num mundo perigoso, num mundo de destruição, um mundo perverso, uma geração perversa. É hora de nos preparar, é hora de nos agarrarmos ao Senhor, é hora de clamar. E o Senhor diz: clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabem. Cuidado, todos os caminhos levam a Deus. Tem muitos que dizem que nem todos os caminhos levam a Deus, mas eu digo que todos os caminhos sim levam a Deus. Agora a diferença será na sua dedicação ao Evangelho e à palavra de Deus. Isso é que vai fazer a diferença, porque todos terão que se encontrar com Deus um dia, seja em juízo ou em graça. Então, prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. Amém? Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. E eu quero orar por você agora nesse momento. Feche os teus olhos e peça a Deus que perdoe os seus pecados. Se você não tiver força, peça para Jesus, que Ele vai te ajudar, Ele vai te levantar do chão. Jesus vai te ajudar e te fortalecer. Então feche os seus olhos, oremos.
Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, aonde estiver, meu Deus, este ouvinte, esse amado irmão que está ouvindo esta palavra, Senhor, nesse momento, que sentir no teu coração de entrar de novo em comunhão contigo, em uma nova aliança, que o Senhor possa aspergir o sangue do Senhor sobre este coração e perdoar o pecado dele, Senhor, e ele possa começar a acompanhar, ouvir a tua palavra, e brevemente, quando as igrejas estiverem funcionando, meu Deus, de volta aos cultos, que ele vá em uma igreja evangélica, meu Deus, e faça uma aliança também com a igreja, e faça te servir, Senhor. E se o Senhor voltar nesse momento, arrebatar a tua igreja, pelo menos ele te aceitou como Salvador. Derrama o bálsamo, Senhor, de Gileade. Derrama, Senhor, alegria sobre este coração. Fortaleça essas vidas, meu Deus. Abençoe a cada um dos irmãos, Senhor, desta congregação. Abençoa de maneira gloriosa. Oh Espírito Santo, derrama, Senhor, água viva sobre nós, ó Senhor. Conforta os nossos corações. Abençoa os nossos vizinhos. Abençoa as nossas autoridades, Senhor. Abençoa o prefeito da cidade, todos os irmãos, Senhor. Dê a paz para Divisópolis, dê a tua graça, meu Deus. Oh Espírito Santo de Deus, segura em nossas mãos, conforta o nosso coração, guarda a nossa família, livra dessa pandemia, meu Deus. Tenha de misericórdia, ó Pai. Acampa os teus anjos ao nosso redor, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, amém? Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Estaremos gravando mais algumas mensagens live e estaremos publicando, e quero também avisar que sábado e domingo nós temos a transmissão ao vivo aqui na ICPI de Divisópolis. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Sábado nós temos a ceia do Senhor às 16 horas até às 19h30, sábado, e também pela manhã estarei ali na igreja do Salobro, levando a ceia aos irmãos, e também à noite, no domingo, estaremos aqui no culto, e tem também a ceia das 16 horas até as 19h30, também esse no domingo, e estaremos também, tanto sábado e domingo, transmissão ao vivo de culto aqui, amém? Que Deus abençoe em nome do Senhor.